Olá, tudo bom com vocês? Para quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Patrícia Henrique, criadora do canal Noções de Corte, Costura e Modelagem PH. Na videoaula de hoje, vocês vão aprender a fazer o reaproveitamento de uma peça. O que é o reaproveitamento de uma peça? A cliente tinha um macacão onde a parte de cima desse macacão estava intacta ainda, podia fazer o reaproveitamento, e a parte de baixo podia ser descartada. Então ela sugeriu fazer a parte de baixo. Na verdade, eu dei a sugestão para ela refazer a parte de baixo. Então, na videoaula de hoje, vocês vão aprender a fazer o processo de modelagem de uma calça pantalona, que é a parte de baixo desse macacão, só que é uma pantalona reta. E vocês vão fazer o reaproveitamento também desse molde. Na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês que vocês podem reaproveitar esse mesmo molde para fazer uma outra calça, tá? Que é a calça pantalona semi-godê, tá? Então, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui, de ativar o sininho de notificação, de deixar o seu gostei nesse vídeo se vocês gostaram, de compartilhar esse vídeo com um amigo ou amiga, tá? Me segue lá no Instagram também, eu sempre compartilho no Instagram as peças que eu vou lançar aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Boa aula para vocês! Nessa modelagem eu vou trabalhar aqui primeiro a largura do quadril. Marco no molde a largura do quadril. Marco pontos de referência ao longo dessa medida. Eu estou usando não essa linha de margem aí, tá? Eu estou usando a linha lá da ponta mesmo. Porque já estava marcado aí. Aí eu estou aproveitando essa folha que já estava marcada. Ignora aquela linha ali do meio. Aqui eu estou marcando uma medida de altura. A altura dessa calça é 1,08 m. Mas eu acrescento 2 centímetros para a bainha. Já acrescento no molde mesmo. Se precisar deixar um pouco mais no tecido só para margem de erro, pode deixar também, que é melhor você ajustar, ter tecido para você ajustar do que faltar. Agora eu vou marcar as alturas. Nesse caso aqui eu vou estar marcando agora a altura do gancho. Ali eu uso como referência a cintura alta, tá? A altura do gancho é 29 centímetros. Marco dos dois lados, mas se você tiver uma escala, você pode usar. Toda vez que eu marco a altura, eu sempre escrevo. Mesmo sabendo que eu gosto de escrever na modelagem, principalmente da modelagem exclusiva de alguns clientes. Inclusive eu boto até o nome do cliente na modelagem. Agora eu vou marcar aqui a largura do gancho. Sempre marque a altura do gancho primeiro, de cima para baixo, e trace a largura. Nessa medida aí eu podia botar 6 centímetros, porque essa cliente ela veste entre 38 e 40, é o manequim dela. Mas eu vou botar 7 centímetros porque como ela é bem soltinha, essa calça, não tem problema 1 centímetro a mais. Estou marcando aí agora a altura do gancho. Desculpa, perdão, a altura do quadril. Perdão. Viu como eu marco todo, eu boto todas as medidas no papel, até porque para não esquecer o que eu estou fazendo também. E também gravo as medidas do cliente. Desço 2 centímetros na parte de cima da cintura, na frente, no centro-frente, e traço a cintura seguindo essa inclinação de 2 centímetros que eu desci. Lá na outra ponta eu subo a régua, que na parte no centro-frente eu desço a régua e marco a medida da cintura, que é 20,5, a medida da cintura dela. Com o auxílio de uma régua de curva, eu traço a curva da cintura até o quadril. Percebe que a cintura dela aí é bem fininha, então ela tem mais quadril do que cintura. Então a régua, também na curva que ela faz, é bem acentuada.
Aqui eu já vou fazer a marcação de uma pala. Essa pala tem 6 centímetros. A mesma marcação que eu faço na frente, eu faço nas costas também, tá? Sendo que as costas é o oposto. Em vez de descer, você sobe no centro costas. Aí eu marco 6 centímetros a partir das medidas. Nós estamos trabalhando aí uma pala, um cós anatômico. Então ela segue o contorno do corpo. Não precisa ser reto não, pode ser seguir esse contorno mesmo. Fica com um acabamento bem legal, bem feito. Aí com o auxílio da régua de gancho, eu traço o gancho frente dessa calça, ligando até lá, até a cintura, até a descida de 2 centímetros lá em cima na cintura. Ok? Parte de cima pronta. Vamos partir agora para a parte de baixo. Meço o comprimento com o auxílio de uma fita métrica. Nessa folha aí eu tive que emendar, porque o comprimento é 108, aí eu tive que acrescentar mais 2 centímetros para a bainha e ainda deixei uma margem no tecido. Como a cliente usa salto alto, então na modelagem eu tive que deixar. Aí na pantalona, por exemplo, é a mesma medida, porém eu tive que tirar um pouco mais porque ela usa rasteirinha com a pantalona. Nesse aí ela já usa salto alto, não precisou fazer o ajuste. Aí eu marco a mesma largura que eu marquei lá em cima do quadril, eu tô marcando aí embaixo também. E fecho esse retângulo. Para completar o comprimento. Aí fecha a calça. Vocês vão perceber que lá na parte do tecido, como ela não trouxe duas alturas de tecido para traçar essa pantalona é reta. Então eu precisaria de um pouco mais de tecido, tipo 2 alturas de tecido. Se é 1,8 m a calça dela, a gente acrescenta 2 a 3 centímetros para a bainha, mais a sobra de costura para cima. Então esses acréscimos todinhos a gente deixa em média aí 1,15 m, só para a altura dessa calça. Então 1,15 m duas vezes dá 2,30 m. Teria que ser 2,30 m de tecido. Mesmo que eu encaixasse frente e costa ao contrário no tecido, eu precisaria de 2 alturas, até para margem de erro. Nessa parte que eu estou marcando aqui, eu estou saindo a largura do gancho. Se eu sair 7 lá em cima, eu estou saindo 7 lá embaixo também. Aí vocês vão perguntar, mas é reto entre perna? Sim, seria reto se o tecido desse. Nesse caso, ela não me trouxe a quantidade de tecido que eu pedi, então eu tive que fazer a inclinação, e a inclinação eu fiz no próprio molde. Aí vocês vão ver ao longo da modelagem. Agora eu vou fazer a parte das costas e é o mesmo esquema da frente, só que com uma diferença. Na parte de cima das costas eu vou deixar uma margem de 4 centímetros, pode ser até a largura da régua mesmo que eu vou colocar em cima. Uma margem de 4 centímetros. Aí eu marquei a largura das costas, que é 29, e marquei, ó, um esquadro. Perdão, uma largura de 4 centímetros, é uma margem que eu deixei. Estou marcando a largura do quadril. Marco mais embaixo a medida intermediária de 29 centímetros. Marco agora a altura do gancho. Se der para marcar as duas medidas, a gente já marca logo as duas. Nesse caso aí eu estou marcando uma por uma, até para vocês verem melhor. Que aí eu estou jogando a altura do gancho e largura do gancho. Pode duplicar essa largura? Pode. Mas no caso dessa cliente, eu não dupliquei a largura. Eu joguei 10 centímetros na parte das costas. Senão vai ficar muito papudo entre pernas dela e muito alto nas costas. Então a medida de 10 centímetros foi ideal para ela. Aí eu estou marcando a altura do quadril. Eu sempre uso dos dois lados para poder ligar um ponto reto e ficar certinho. Mas eu posso usar a escala também se for, perdão, eu posso usar o esquadro também se for preciso. Subo
Na verdade eu teria que entrar 2 centímetros antes de subir, mas eu vou corrigir assim que... Olha lá, eu entro 2 centímetros nas costas, e desses 2 centímetros descendo, lembra que na frente eu desci no centro-frente e na lateral eu subi? Essa no centro-costas eu subo e desço na lateral. A lateral tem que bater igual. Aí eu tô entrando até meado das costas, aí ó, mais ou menos uns 10 centímetros, eu entro 2 centímetros. E daí eu traço a curva ligando o gancho com o auxílio da régua de gancho. Isso é para quem tem uma costa um pouco profunda, isso aí ajuda bastante. Com a ajuda da régua de gancho, eu traço o contorno do gancho. Perfeitamente aí. Essa régua me ajuda bastante. Porque se fazer esse traçado à mão, às vezes sai torto, fica um pouco de papo nas costas. Você pode fazer... E ela serve para qualquer medida, qualquer tamanho. É só você fazer o ajuste da peça. Traço o contorno da curva também. Nessa base eu vou traçar uma pence. Então eu vou botar aí 2 centímetros. Aumento a cintura. 2 centímetros na cintura. Porque eu vou marcar uma pence nas costas. Ela tem umas costas fundas, essa cliente. Então a pence ela vai dar aquele caimento, fazendo o contorno do quadril dela. Ela tem as costas mais fundas e o quadril um pouco avantajado. Então a pence ela é fundamental nas costas para fazer esse ajuste. Aí eu marco aí 2 centímetros, centralizo e marco 2 centímetros, um para um lado, um para o outro. Aí tem uma regrinha de pence frente 10 centímetros, pence costa 12 centímetros. Então eu marco 12 centímetros aí nas costas, marco a profundidade das pences e faço as ligações, ligo, né, os pontos. Pronto, agora eu vou marcar os 6 centímetros que eu marquei na frente para fazer o corte da pala e vou finalizar esse processo aqui agora. Essa parte aqui eu tô dobrando a parte das costas. Nesse molde eu fiz o reaproveitamento de frente e costas. Então eu tô dobrando aqui a parte das costas para colocar em cima do tecido a parte da frente. Como eu precisava posicionar no tecido e o tecido era pouco, eu tive que fazer uma dobra ligando do gancho até o final, lá na parte da barra da calça, com 29, então tinha bastante, né? Então, de qualquer jeito, ainda fica essa calça ia ficar larga para ela. Seria 29 mais 7 para frente, que daria 36, né? E 29 mais 10 para as costas, que daria 39.
Aí eu tô dobrando, ajustando direitinho. Tô confirmando as medidas, tá? A mesma largura que tem em cima ali, ó, 7, tem embaixo, mas aí eu vou dobrar e embaixo vai ficar apenas com 29 centímetros, tá? Essa medida essa medida entre pernas, ela tem que ficar igual, frente e costas. Elas não podem ter diferença, porque na hora de fazer a junção das peças, elas têm que casar perfeitamente, ok? Tô marcando aqui para posicionar o mesmo molde do outro lado. Se vocês quiserem fazer o mesmo processo para fazer frente e costas, não tem problema. Da mesma forma que eu desenhei a frente, eu desenho as costas também. Mas nesse caso aí, para vocês poderem aproveitar o mesmo tecido, papel, já que você não tem tanto assim, e papel tá ficando caro agora, né? A gente que trabalha com isso, a gente está vendo isso. Aí as coisas estão aumentando muito. Aí a gente está fazendo um reaproveitamento. Viu que eu abri agora o gancho costas? E fiz o mesmo processo. Quiser fazer uma leve curva, pode, mas não é a necessidade, porque essa calça ela é larga mesmo. O traçado de uma curva entre pernas, se a sua calça fosse bem mais justa, aí teria que fazer esse traçado de um leve arco entre as pernas. Aí eu tô ajustando no mesmo molde, viu? A única diferença que eu fiz na parte de baixo, do gancho para baixo, foi abrir aquela diferença entre pernas. Aí eu tô posicionando, vou fazer as devidas marcações e finalizar esse processo aqui. Só que eu vou dar uma acelerada no vídeo porque é marcação de 1 centímetro. 1 centímetro e 2 para lateral. Aqui nessa parte eu estou mostrando para vocês que eu já adiantei o processo. Fechei frente e costa e overloquei. Aí na parte das costas, o zíper vai ser centralizado no centro costas. Então a frente é toda fechada. Fechei a parte da frente. Agora eu vou unir os ganchos entre pernas. Frente e costas. Nesse processo aqui eu vou dar bem uma acelerada, porque é só a união. Então vou passar na máquina essa costura e na overlock também. E vou fazer o mesmo processo lateral, unir lateral com lateral e fechar até embaixo. Aí vocês vão entender direitinho.
Nessa parte aqui, o que vocês estão vendo aqui é a entretela. Não, na verdade não é nem uma entretela, que a entretela tem ela autocolante e sem. É um tecido mais grosso que eu estou usando para fazer o acabamento da pala. Para fazer aquele efeito bem mais firme da pala, porque a gente está trabalhando com uma viscose aqui, né? Então aqui eu vou botar preso no tecido. Do jeito que eu prendi as costas, como eu mostrei para vocês, eu vou fazer a mesma coisa na frente, a frente é inteira. Ao fazer esse processo, eu vou juntar as duas laterais, tanto de lá como a de cá, nas partes que estão com a entretela. Passo na máquina e finalizo o processo. Vou dar uma acelerada também nesse processo. Eu dei uma acelerada nesse processo porque ele não é difícil de fazer, tá? É só juntar. Aqui eu estou unindo, justamente para dar firmeza, para não escorregar, não sair de cima do tecido. Se fosse a entretela com cola, era só passar o ferro. Passando o ferro, a cola aderia ao tecido. Nesse caso não ia, então eu tenho que prender na máquina de costura, tá? Ao fazer isso, eu vou unir as laterais, tá? As duas laterais e as duas laterais que estão com entretela, tá? As duas laterais da parte costas. Unindo o outro lado. Eu vou posicionar ela na parte de baixo, na frente do tecido, do lado direito da parte de cima da blusa. Da blusa do macacão. Tá vendo só? Parte das costas, centro-frente, lateral com lateral e centro-costas do outro lado também. Então, ó, posicionei toda a lateral, aí eu boto o alfinete em todo o contorno. Eu botei primeiro na parte de baixo e em seguida eu tirei os mesmos alfinetes e coloquei a outra parte, como se fizesse um sanduíche, a blusa no meio, a parte com entretela para o lado direito, direito com contato do tecido, e a outra parte no lado avesso. Posicionei os alfinetes em todo o contorno, fazendo assim o formato de um sanduíche e levei para a máquina para fechar. Finalizando esse processo, eu fui justamente para a parte de baixo. Na parte de baixo eu não precisei fazer um acabamento invisível, igual se faz com o cós tradicional. Eu uni da mesma forma, botei o direito da bermuda com o direito do cós, posicionei os alfinetes e passei a costura em todo o contorno. Depois vim fazer o acabamento com a overlock. Aí finalizei a costura, faço o acabamento na overlock, tô virando pro lado avesso para vocês verem como é que ficou. Nessa videoaula eu não vou mostrar o processo de colocação de zíper e nem da bainha. Aí já tá a peça já está pronta, colocada, já foi unida na parte de cima e vocês estão vendo o processo já feito. Ficou linda, a cliente amou, ficou apaixonada pela peça. Aí eu tô mostrando pra você lateral, que ficou posicionada na lateral da blusa. Aí depois eu só passei um ferro nela para ela acomodar e a costura ficou bem acomodada também no lugar. Ficou lindo esse macacão dela. Ela não me deu a foto desse macacão, eu queria muito a foto para postar para vocês. Aí só tive que botar na capa a foto dele que eu tirei na mesa mesmo. Mas nessa parte de trás aí eu vou colocar o zíper invisível nesse encaixe, porque na parte de cima tem botão e essa base ela é frente única, né? Ela tem uma amarração nas costas e tem um botão nas costas, então ficou linda essa blusa nela, ficou linda. Essa parte de cima, essa parte de baixo ficou soltinha, ficou perfeito. Ela amou o resultado. Espero que vocês também tenham gostado do resultado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações, de comentar aqui embaixo para saber o que achou desse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa seu like aqui também, tá? Ajuda aqui no crescimento do canal, tá bom? Até o próximo vídeo.